Olá, eu sou a Brenda, psicóloga, e eu ensino mães a ajudarem seus filhos adolescentes a vencerem a ansiedade. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar de duas características da comunicação entre mães e filhos adolescentes que facilitam muito o diálogo. Essas duas características, quando presentes, aumentam a chance de gerar conexão, confiança e convergência. Aqueles 3 Cs que eu já falei no vídeo anterior sobre comunicação. Além disso, essas duas características da boa comunicação fazem com que o seu filho te ouça mais e consiga levar em consideração as suas orientações na hora de tomar decisões. Bom, não é? Então hoje eu vou te mostrar com exemplos práticos como usar essas duas características para uma comunicação eficaz com o seu filho adolescente. Vamos lá! Que características são essas? Nós temos aqui a primeira característica, que é... Vou pegar o vermelho para trocar aqui a cor. A primeira característica, que é a validação. Ok? Então, essa é a primeira característica para uma comunicação eficaz. A segunda é a escuta ativa. Se você não sabe o que esses termos significam, não se preocupe, eu vou explicar. E como eu disse, eu vou dar exemplos práticos para você saber como usar essas coisas que aqui estão muito teóricas, conceituais, aí na sua rotina. E você vai perceber o quanto a validação e a escuta ativa são poderosas para melhorar a sua relação com o seu filho. E quanto mais vocês tiverem uma boa relação, quanto melhor o diálogo de vocês, maior a chance de que você consiga ajudá-lo efetivamente, ok? Então vamos lá, vou explicar cada uma para vocês. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que a sua comunicação com seu filho precisa ser uma comunicação assertiva. O que eu quero dizer com isso? A assertividade é o contrário de passividade e de agressividade. Então vamos lá, a sua comunicação não pode ser aquela passiva, que seu filho pode falar tudo e você não expressa, né? Nesse caso, você não estaria colocando limites. Ao mesmo tempo, a sua comunicação não pode ser agressiva, ao ponto dele se sentir sempre julgado, criticado e não acolhido. Uma comunicação assertiva é aquela que a gente diz o que pensa, a gente coloca limites nos nossos filhos, a gente expressa as nossas emoções, mas a gente faz isso de forma calma, de forma cautelosa, controlando as nossas emoções para não cairmos na armadilha de sermos mães agressivas, ok? Então esse é o primeiro ponto, a sua comunicação precisa ser assertiva. E sobre a validação, Brenda, que é aqui nossa primeira característica, como eu faço para validar? O que é isso? Validar o seu filho significa dar valor, mostrar que o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz tem importância e que você reconhece essa importância. Quando você valida o seu filho, ele deixa de se sentir estranho, incompreendido. E isso é muito comum em jovens ansiosos, se sentirem incompreendidos, ninguém me entende, aquela famosa frase, né? Então, quando você está validando, quando você demonstra que você compreende e que aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa tem um valor, que você enxerga esse valor, ele se sente mais compreendido. É importante dizer que a validação, então você mostrar que os sentimentos, os pensamentos e as atitudes do seu filho têm um valor para você, é o primeiro passo para a construção de um vínculo sólido. É claro que você quer ter um vínculo sólido com seu filho adolescente, até porque é a partir desse vínculo que você consegue orientá-lo sem que isso gere crises em casa, aquelas brigas características de muitos adolescentes, não é? Então, invista em validar o seu filho para que esse vínculo se torne mais sólido, tá bom? Eu preciso te dizer que validar o seu filho não significa concordar com tudo que ele faz, com tudo que ele fala. Você pode validar o seu filho e ainda assim disciplinar. Vou te dar um exemplo, já que eu falei que eu ia trazer algo bem prático aqui para você entender. Então, vou dar um exemplo de como seria essa validação quando você tiver que disciplinar o seu filho.
Vamos supor que ele ficou irritado, ele está com raiva, uma emoção normal em todos nós, e ele começou a bater portas. Ele foi para o quarto, batendo a porta, e você precisa disciplinar, você precisa corrigir sem deixar de validar aquela emoção, a raiva. Você poderia ir até ele e dizer: eu entendo que você esteja com raiva, eu estou vendo que você está com raiva, mas isso não significa que você possa extravasar essa raiva danificando a casa, batendo portas. Você pode expressar a sua raiva de outras formas. Então você reconhece, você compreende, você dá espaço para que ele sinta raiva, porque é uma emoção e todos nós vamos sentir. Mas você diz para ele: essa não é a melhor atitude, mesmo que você esteja com raiva. Inclusive, se na hora você pensar em soluções dentro da família de vocês mais adequada para extravasar aquela raiva, você pode sugerir, não impor, mas sugerir. Você pode, por exemplo, entrar no chuveiro, você pode ter o seu momento aqui no seu quarto sozinho, eu não vou interferir nisso, mas danificar a casa, bater portas, você não pode. E aí você comunica isso para o seu filho. Outra coisa que eu preciso te dizer é que mesmo que a situação, o problema do seu filho pareça sem importância para você, não deixe de validar. Vou te dar outro exemplo. Vamos supor que seu filho chegou com um problema e aquilo você está vendo que não é tão grande, ou para você, né, não é tão grande. Para ele, com certeza, tem bastante importância. O que você poderia dizer? Eu estou vendo que você está chateado com essa situação, estou vendo que você ficou triste com isso, vamos pensar em formas de resolver isso ou de você se sentir melhor? Será que essa mesma situação iria te deixar tão chateado daqui a algumas semanas? Será que isso daqui a algum tempo ainda vai ser tão relevante? Então você está colocando para pensar na importância, no peso que aquilo tem, mas você não está deixando de compreender e validar a emoção dele. Você não está dizendo para ele, não precisa ficar chateado com isso, ou que bobagem, não tem por que ficar irritado com isso. Ou então, outra coisa que muitas vezes a gente acaba caindo na armadilha de dizer, né? Se você tivesse problemas maiores, não estava dando tanta importância para isso. Precisamos compreender que se aquilo é importante para o adolescente, basta para que a gente valide, para que a gente reconheça e que a gente demonstre para ele que o que ele sente tem um valor, tá bom? Então vamos lá avançar mais um pouquinho na validação. Para validar o seu filho adolescente, você precisa respeitar as emoções dele. Então, respeite as emoções. Ok? O filho que é validado pela mãe, aquele que percebe que a mãe respeita as suas emoções, tende a se sentir mais compreendido e buscar mais a mãe quando precisa de ajuda para resolver algum problema, quando tem alguma situação, problema em sua vida. E é isso que a gente quer, não é mesmo? Que os nossos filhos nos busquem quando tem algum problema, para que a gente possa orientar, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa pensar junto. Então, respeitar as emoções é muito importante para chegar a isso, ok? Outra coisa muito importante: se você não está certa que entendeu aquilo que seu filho te disse, se você não está certa que percebeu as emoções por trás do que ele te disse, faça perguntas. Faça perguntas. Não fale, não valide com base em suposições. Pergunte para o seu filho. Uma maneira de fazer isso seria: digamos que seu filho acabou de te falar uma situação. Você poderia dizer a ele: eu vou te falar o que eu entendi disso que você me contou e você me fala se eu entendi certo, ok? E aí você fala o que você compreendeu daquilo. Então, assim, ele tem a oportunidade de perceber que mesmo quando você não está certa de que compreendeu o que ele disse, você vai buscar essa compreensão. Então, você pergunta, você diz que vai falar o que entendeu e pergunta se aquilo está correto, se foi realmente o que ele quis te dizer. Isso no caso quando você não está certa que compreendeu o que seu filho quis falar, mas se você já compreendeu, você valida a emoção
por trás daquilo, ok? Uma outra estratégia para validar, uma outra forma de validar o seu filho é repetindo aquilo que ele te disse. Repita as palavras do seu filho. Vamos supor que ele te disse: eu estou muito chateado porque a minha professora me deu uma nota baixa, mas na verdade foi por causa disso, daquilo, enfim. Coisas que adolescentes trazem muito, né? Nós podemos dizer nesse momento: você está muito chateado, estou percebendo. Nossa, percebo que você está muito chateado com essa situação. Mesmo que depois você vai orientá-lo, redirecionar, né? Você vai mostrar que ele não precisa, naquele momento, agir tomado por aquela emoção. Primeiro você reconhece a emoção. Então, seu filho te falou: eu estou muito chateado. Você repete: você está muito chateado com essa situação. Então, é uma forma também de validar, de demonstrar que aquilo que ele está sentindo tem valor e que você percebeu aquele valor. Outro exemplo, quando você vai repetir as palavras, quando você vai validar, mas você precisa também ajudar seu filho a pensar aquela situação de outras formas. Você pode dizer para ele: eu entendo que você esteja muito chateado com essa situação, eu estou vendo que você está muito chateado com essa situação. Vamos pensar se existem outras hipóteses, outras coisas que podem ter acontecido, que não só isso que você está pensando. Digamos que o seu filho, que a sua filha, quando eu falo seu filho, é o adolescente em geral. Digamos que seu filho ou sua filha chegou contando que um amigo marcou de sair com ele e, na verdade, na hora saiu com uma outra pessoa. E aí ele chega dizendo: eu estou muito irritado, sei lá, com o Pedro. Na hora da gente sair, ele falou que não ia mais sair comigo, que estava indo para o shopping com o João, para a gente poder marcar um outro horário. Você imagina que talvez, quem sabe, não necessariamente o Pedro não está se importando com seu filho, ou prefira o João do que o seu filho, mas às vezes o João tinha um problema e o Pedro foi lá ajudar, ou às vezes o Pedro queria muito assistir um filme e aí o João estava disponível para assistir aquele filme. Existem várias outras hipóteses. Então você reconhece a emoção do seu filho, você repete as palavras dele: nossa, você está muito irritado com o Pedro. E você fala para ele: nós podemos pensar, mas isso não impede a gente de pensar em outras possibilidades, né? Será que não tem outros motivos pelos quais o Pedro poderia ter ido ao cinema com o João e não ter feito aquilo que marcou com você? Será que o João não estava precisando desabafar, não estava com algum problema? Será que, na verdade, ele já não tinha combinado com o João e esqueceu? Então, existem várias outras possibilidades. E você pode trazer essas possibilidades para o seu filho sem deixar de validar o que ele está sentindo. Agora, eu preciso te mostrar o que evitar quando você estiver preocupada em manter uma boa comunicação com o seu filho. Quando você estiver objetivando ter uma boa comunicação com o seu filho. Então, vamos lá. Evite frases como: não precisa ficar assim. Evite. Poderia ter sido pior. Outra coisa para evitar: isso não foi nada demais. Essas são todas frases para você evitar uma boa comunicação com o seu filho adolescente. Porque essas frases são invalidantes. Você está invalidando o sentimento do seu filho ou o pensamento que ele está exprimindo. E se você invalida, isso abala a autoconfiança do seu filho,
E 2, isso diminui as chances de que ele divida com você futuramente pensamentos e emoções, porque ele pode pensar que você vai julgar, que você vai achar que não é nada demais, que você não vai perceber o quanto aquilo é importante para ele. Então, essas frases invalidam. Outra coisa, se você reprime aquele sentimento do seu filho, aquela emoção, se você diz, não precisa ficar assim, não tem por que você estar desse jeito, ele não aprende a lidar com aquela emoção. Ele pode até reprimir, ele pode até esconder aquela emoção, fazer outras coisas para demonstrar que está bem, mas ele perdeu uma oportunidade de aprender como regular aquela emoção. E aí, uma outra informação que eu preciso te dar sobre isso é que validar o sentimento do seu filho não significa acabar com aquela emoção. Então, eu já escutei de mães no meu consultório, né, falarem coisas do tipo, eu estou validando, mas ele continua ansioso, ou eu estou validando, mas ele continua ansioso naquela situação. Ok, é importante entender que a validação ela serve para mostrar para o seu filho que você compreende, que você está disponível para ajudá-lo e que você pode orientá-lo a partir do reconhecimento das emoções dele. Não para acabar com aquela emoção. Existem outras estratégias que em vídeos futuros eu vou trazer para vocês, né, nos próximos vídeos aqui do canal, que não são exatamente para acabar com uma emoção, mas para ajudar a lidar com aquela emoção, como por exemplo, vídeos para ajudar a vencer a ansiedade. Mas a validação, a importância, né, da validação que a gente está falando aqui, evitando essas frases invalidantes, é mostrar para o seu filho que ele é compreendido e que ele pode contar com você, que ele pode contar com a sua ajuda. Então, esse é o maior objetivo dessa característica da boa comunicação. Não se preocupe em acabar com uma emoção do seu filho. Permita que ele sinta, mas sinta junto com ele, não por ele, mas junto com ele, para que juntos também vocês possam pensar em formas de lidar com aquilo que ele está sentindo. E para a gente finalizar aqui sobre a validação, eu vou te dar mais 2 exemplos práticos como validar emoções. Vamos supor que seu filho chegou em casa dizendo, a professora gritou comigo e todo mundo da sala riu. O que provavelmente ele sentiu naquela situação? Vergonha. Provavelmente ele ficou envergonhado. Então, antes de pensar como resolver aquela situação, o que você ou ele poderiam fazer sobre aquilo, valide a emoção dele. Diga para ele, nossa, eu imagino que você ficou bem envergonhado com isso. Você está validando, você compreendeu a emoção por trás da informação que ele está te passando. Uma outra situação hipotética. A sua filha chegou em casa contando que a melhor amiga está se afastando dela. Antes de pensar por quê, como resolver, o que pode ser feito, valide o que provavelmente sua filha está sentindo naquela situação, que é tristeza. Então, diga para ela, eu imagino que você esteja muito triste com isso. Então, novamente, você entendeu a emoção por trás do que ela está comunicando. Então agora a gente vai falar sobre a segunda característica da boa comunicação entre mães e filhos adolescentes. A primeira foi a validação e agora falaremos sobre a escuta ativa. A escuta ativa tem 2 elementos principais. O primeiro deles é a compreensão. É o primeiro elemento da escuta ativa. E o segundo elemento da escuta ativa é cuidado. O cuidado com o outro, cuidado com o seu filho. A escuta ativa ela se baseia muito em atenção, em interesse para gerar a compreensão. E essa atenção, esse interesse são frutos do cuidado, ok? Na escuta ativa é muito importante que você esteja atenta para a linguagem verbal
ou seja, aquilo que o seu filho está te dizendo, e para a linguagem não verbal, aquilo que ele está exprimindo com as expressões faciais, com a postura dele, né? Se ele está muito enrijecido, se ele está numa postura ali como se estivesse preparado para um ataque, se ele está relaxado. Então, essa observação e compreensão do que o seu filho está dizendo, com as expressões, com a fala, com a postura, isso tudo é muito importante na escuta ativa. O contrário da escuta ativa seria uma escuta distraída, aquela que a gente não está com tanta atenção, não está tão interessado por aquilo que aquele adolescente está contando. Agora, na escuta ativa, você vai percebendo que aos poucos você conhece as ideias, os sentimentos, você percebe o que está por trás das informações que o seu filho está te contando. Não que você vá desvendar tudo, não que possa abrir mão de perguntar quando você não estiver certa do que o seu filho está dizendo, mas à medida que você vai escutando ativamente, vai compreendendo a linguagem não verbal que o seu filho usa, você vai conseguindo identificar os pensamentos, as emoções que estão gerando um comportamento no seu filho, mesmo que ele não esteja te dizendo claramente que pensamentos ou que emoções são aqueles, ok? Assim como na validação, na escuta ativa, você não precisa concordar com tudo que seu filho está dizendo, mas ainda assim você precisa escutá-lo com atenção, com interesse. Então, quando a gente vai praticar a escuta ativa, nossa atenção está totalmente voltada para quem fala. Nós não estamos distraídos, nós não estamos alimentando diálogos mentais. Então, o que seria isso? O filho falando e a gente pensando na lista do supermercado. Ou então, algo que acontece com certa frequência. O filho falando e a gente já pensando na resposta que a gente vai dar, na orientação que a gente vai dar, em vez de se conectar com aquilo que ele está dizendo. Então, para praticar uma escuta ativa, foque no que o seu filho está dizendo. Depois vocês pensam juntos como direcionar aquela situação, ok? Além disso, outro ponto muito importante é não interromper. Evitar interrupções quando seu filho está contando algo, te falando algo. Espere ele passar a mensagem para que depois você fale. E isso você está ensinando para que ele faça o mesmo. Você também vai dizer para ele, quando você estiver falando e ele quiser interromper, você sinalize. Filho, quando você falou, eu esperei você terminar para eu falar. Agora eu gostaria que você fizesse o mesmo. Espera eu terminar e aí você fala, ok? Além disso, além de não interromper, use a sua linguagem não verbal para mostrar que você está acompanhando. Então, não interromper não significa ficar lá parada, só olhando para o seu filho falando de uma forma bem passiva. Não, não é isso. Seu filho está contando? Use as expressões para mostrar que você está atenta à mensagem, às emoções. Seu filho está contando alguma coisa triste, você não vai ficar com um sorriso. Seu filho está contando uma coisa animada, você não vai ficar com uma cara assim. Então, use a sua expressão, use toda a sua linguagem não verbal para mostrar que você está acompanhando e entendendo o que ele está te contando. Além disso, você não pode interromper, mas você pode fazer pequenos comentários para mostrar que você está ali junto naquela conversa. Então, tô entendendo. Coisas do tipo, só marcadores de que você está interessada e está acompanhando a mensagem. Então, vamos lá. Alguns pontos importantes aqui que eu gostaria de trazer para vocês, né? De complementar. É muito importante que você se coloque no lugar do seu filho ao praticar a escuta ativa. O que significa isso? Tentar entender a perspectiva dele, a visão dele sobre aquilo que ele está te contando, sobre aquilo que ele está passando. Por mais que para você aquilo não seja tão relevante ou tão interessante, é importante entender que dentro das experiências do seu filho, aquilo tem um significado importante.
se ele está sentindo algo intenso em relação àquilo. Então você tem experiências diferentes, já passou por outras coisas, já viu outras pessoas passando por outras situações e talvez aquilo não seja tão relevante para você. Mas é preciso entender que dentro da perspectiva, dentro da visão do seu filho, aquilo tem uma importância. Então coloque-se no lugar do seu filho no sentido de tentar perceber aquela situação por uma perspectiva mais próxima da dele, ok? Outra coisa aqui, outro ponto. O Carl Rogers, muito importante para a psicologia, há anos atrás ele já demonstrava que a escuta ativa gera uma maior maturidade emocional, que gera menos autoritarismo em quem é escutado de forma ativa, que gera uma autoconfiança maior naquela pessoa que é escutada de forma ativa. Então, tudo que a gente deseja para os nossos filhos. Então, esses são alguns elementos da escuta ativa muito importantes. Outro alerta que eu queria fazer. Cuidado! Lembra da validação que a gente falou agora há pouco? Fazendo uma conexão entre a escuta ativa e a validação, cuidado com a armadilha de validar sem ter escutado ativamente. Se você não escutou com interesse, se você não estava tão atento ao que o seu filho estava te falando, muitas vezes você vai validar algo que ele não te disse. Mas como você foi colhendo uma informação aqui, uma informação ali, juntou tudo, muitas vezes o que você compreendeu te gerou uma ideia e aí você tentou validar em cima daquilo. Mas o seu filho vai perceber, ele vai perceber que você não estava atenta, que você não estava interessada, que não estava praticando a escuta ativa. Então, cuidado para não validar sem ter escutado ativamente, tá bom? Outro ponto que eu queria trazer para vocês é a importância do contato visual na escuta ativa. Então você olha nos olhos do seu filho enquanto ele estiver falando com você. Mas se você perceber que aquilo está gerando um incômodo nele, que ele está desconfortável com tanto contato visual, vez ou outra você desvia um pouquinho o olhar, mas você retorna a olhar para ele. E nessa hora de desviar o olhar, não é desviar para a tela do celular ou para a televisão, porque aí você vai passar para ele a ideia de que está desinteressante, que você está distraída. Como você pode fazer isso? Por exemplo, o seu filho está te contando, você percebeu que você está olhando muito nos olhos e ele está ficando desconfortável. Você pode olhar para cima, assim, pensando, no que ele está te dizendo. Se é algo mais triste, você pode olhar para baixo, como lamentando aquilo que ele está te contando. Então você pode desviar o olhar dessa maneira, mas não olhando para o seu celular, para a televisão ou para qualquer outra coisa que passe a ideia de desinteresse, ok? A escuta ativa, ela também tende a aumentar a autoestima do seu filho, porque ele percebe que você valoriza o que ele diz, que o que ele fala é importante. Então isso aumenta a autoestima dele e a autoconfiança, que são dois ingredientes importantes para que ele vença a ansiedade. Então, além de facilitar a comunicação, a escuta ativa, a validação, geram no seu filho sensações, emoções que ajudam a lidar com a intensidade da ansiedade de outras emoções desagradáveis para ele. E eu queria dizer para você que é importante perceber e respeitar as suas emoções enquanto você pratica a escuta ativa. Muitas vezes, aquilo que a gente está conversando com os nossos filhos desperta na gente mesma emoções fortes, emoções muito intensas. E nesses casos é importante respirar profundamente, tentar manter o tom da conversa e caso aquilo esteja passando dos seus limites, você sinta que está te ativando muito emocionalmente, a ponto de você não conseguir regular as suas emoções, você tem o direito de interromper a comunicação de forma assertiva. O que significa isso?
Você pode dizer para o seu filho: desculpe, mas eu não estou conseguindo lidar com isso agora. Desculpe, mas essa conversa não está me fazendo bem nesse momento. Daqui a pouco a gente continua. Desculpe, mas eu preciso respirar, tomar uma água, tomar um banho para a gente conversar para a gente continuar falando sobre isso, porque para mim está demais. Então você demonstra para ele assertivamente que chegou num limite emocional e que você precisa interromper e depois vocês voltam àquela conversa. Inclusive, essa é uma estratégia de regulação que vai ser muito importante para o seu filho também, para que ele não haja na impulsividade quando estiver com raiva ou qualquer outra emoção intensa. Ele precisa entender que ao perceber que ele chegou em um limite, ele pode interromper uma situação, se recompor e aí voltar a ela. Por fim, a minha dica sobre a escuta ativa é: dê retorno para o seu filho. Não só escute com atenção, com interesse, valide, mas dê um retorno para ele. Um retorno não necessariamente precisa ser um conselho, uma opinião, mas diga o que você achou, o que você pensa, o que você entendeu daquilo que vocês conversaram. Então, isso faz com que seu filho entenda que realmente você estava junto com ele. Então, dê um retorno sobre o que vocês conversaram, nem que seja: meu filho, essa conversa foi muito boa, eu consegui te entender melhor, eu consegui compreender melhor as suas emoções, acho que a gente poderia fazer isso mais vezes, sobre aquilo que a gente está falando. Isso é realmente muito importante. Eu ainda não sei qual o melhor conselho para te dar nessa situação, nem sei se você quer um conselho, mas eu realmente achei isso muito importante. Então, independente de você ter ou não um conselho ou uma opinião em relação ao que foi falado, dê um retorno para o seu filho. Então, gente, essas eram as minhas considerações sobre validação escutativa, temas do vídeo de hoje para facilitar a comunicação entre vocês, mães, e os filhos adolescentes. É importante, com tudo isso, perceber que uma comunicação clara e aberta entre pais e filhos ajuda no desenvolvimento saudável dos adolescentes, inclusive no desenvolvimento saudável das emoções do adolescente. Isso foi demonstrado em uma pesquisa recente em Portugal, mas já foi demonstrado em várias outras pesquisas, já é discutido há bastante tempo, é demonstrado também num livro que a gente tem, que é assim, base para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto. Então, hoje eu queria deixar essas informações e deixar também um conselho. Invista em primeiro lugar em uma comunicação clara, aberta, acolhedora e assertiva com seu filho adolescente. Isso vai fazer com que você o ajude a se desenvolver e também possa ajudá-lo quando algum problema surgir, ok? Lembrem da maturidade emocional, que com esses pontos que a gente passou, pode ser muito mais facilmente alcançada, e eu tenho certeza que é isso que você deseja para o seu filho. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abraço acolhedor e até o nosso próximo encontro.